Salve, salve família, aqui é Flaudísio Andrade, em mais um bate-papo no DDI Podcast. E eu só tenho a agradecer a você que tem chegado até aqui. Eu não sei de onde você veio, mas se você chegou aqui, eu sei para onde você vai. Com as histórias que nós temos aqui no canal, com as vidas que já passaram por aqui, vidas inspiradoras, eu tenho certeza que você vai sair daqui uma nova pessoa, com uma nova mentalidade. O DDI Podcast é isso, diferente, divertido e inteligente. Se é autoridade, esquece, está no DDI Podcast. Pessoal, nós estamos escolhendo a dedo cada convidado que vem aqui. Vocês sabem disso. A gente tem se preocupado em trazer os melhores conteúdos, as melhores informações. E hoje nós estamos no 39º episódio, né? Já foram 39 bate-papos aí. Então, eu só tenho a agradecer. Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente. E eu tenho certeza que através da sua vida, muitas outras vidas vão chegar até aqui. Então, faça a sua parte. Nós estamos lá com 10 mil seguidores já no Instagram, isso é muito bom. E estamos já batendo a marca aí de 1.000 inscritos no YouTube. E eu preciso muito de você. E também quero agradecer aqui, em especial, aos nossos patrocinadores. Se não fosse vocês, a gente não tinha chegado até aqui. Muito obrigado por ter confiado na gente. A gente tem patrocinador aqui desde o início. Lá 8 meses atrás, quando a gente estava bolando a ideia, alguém disse, não, eu confio em vocês, assim que o projeto sair do papel, pode contar comigo. Então, meu muito obrigado. E agradecer também esse estúdio aqui, estúdio magnífico, maravilhoso, Kcast Studio. Então, se você também quiser ser um podcaster, se você quiser dar um boom na sua mente, pois venha gravar podcast, venha ser um podcaster, né? E eu tenho certeza que o seu network, eu tenho certeza que a sua empresa, eu tenho certeza que o seu núcleo, o seu vínculo vai aí ser muito mais ampliado. Pessoal, estamos aqui hoje com uma figura importantíssima da cidade de Arapiraca, pelo nível e o grau de inteligência, né? As pessoas que me conhecem e que conhecem o senhor, quando me encontraram, que eu disse que vinha para cá e viram lá o card de Será Paz, você já levou muita gente inteligente. Agora, esse que o senhor está levando é também muito inteligente. E eu estou aqui com o Dr. Magela, né? Dr. Magela, boa tarde. Se apresente, por favor. Boa tarde. Uma alegria imensa nessa descontração aqui do seu podcast. Você é uma figura que a gente se sente bem confortável em responder suas perguntas. E é uma grande alegria nessa cidade que moro aqui, vim passar 60 dias, Flaudísio. Estou aqui há 50 anos. Portanto, eu conheço essas ruas, conheço essa gente, conheço esse povo, aprendi muito e continuo aprendendo. Ou seja, eu não sou inteligente, eu sou um teimoso para fazer aquilo que o destino me fez caminhar, certo? E viver essa vida de forma alegre, espontânea, ou seja, um fazedor de amizades. Bacana. Doutor Magela, o senhor é promotor. Ingressar na vida jurídica e se tornar um grande jurista não é tão fácil. Há necessidade de renúncias na nossa vida. Mas o interesse pela área jurídica, o desejo, surgiu como? Eu diria que ao concluir o curso científico em 1973, certo? E aquela época se fazia 3 coisas: ou direito, ou medicina, ou engenharia. Você me faz lembrar, Flaudísio, o monumental Ariano Suassuna, certo? O Ariano Suassuna dizia, se eu fizer 4 contas, as 4 darão erradas. É o meu caso também, certo? Então, engenharia eu afastei, certo? Dizia o Ariano Suassuna que a sua época, também como na minha, em 1974, certo? Eu não sabia abrir lagartixa, barriga de lagartixa. Portanto, não dava para fazer medicina, certo? Não dava para fazer medicina, não podia ver sangue. E só me restava o direito. E fiz o direito. E vim fazer um estágio em Arapiraca, na época eu tinha 24, 25 anos, e esse estágio fazia com que eu passasse 60 dias. E fui ficando, me formei em 1974, montei um escritório aqui
Em 75 fiz o concurso para promotor. Não esperava passar. Mas como tudo na minha vida aconteceu meio por acaso, sem que eu planejasse muito, passei. E faltando 15 dias apenas para o concurso perder a validade, certo? Eu fui nomeado pelo então governador do estado de Alagoas, Divaldo Suruagi, e passei 42 anos no Ministério Público. E 42 anos de muito aprendizado, de muita dedicação e de muito entusiasmo, onde eu trabalhei bastante. Fui promotor em Delmiro Gouveia, fui promotor em Batalha, promotor em Arapiraca durante muito tempo e promotor em Limoeiro de Anadia. E assim é a minha vida. O senhor é natural de qual cidade? Eu sou natural de Porto Calvo, a terra de Calabar, onde tenho bastante parentes e aonde me correspondo e integro lá a Academia Porto-Calvense de Letras. Bacana, isso é muito bom, muito importante. Como foi as vivências, a infância do senhor nessa cidade? Olha, eu diria que a minha infância foi prazerosamente gostosa. Ou seja, eu aprendi, que hoje as crianças não fazem mais, a nadar em rio, certo? A ver a beleza da natureza. O rio naquela época não tinha essa contaminação que possui hoje. Jogar bola na rua, estudar em grupo escolar, andar de tamanco. Eu sou na época, ainda nasci em 1949, vou fazer 75 anos em agosto. Eu diria que foi uma das melhores fases da minha vida. Eu, às vezes, quando estou numa determinada solenidade, em ambientes extremamente formais, que ali se toca o hino nacional para a abertura das solenidades, a primeira coisa que eu me lembro é da minha infância, lá no grupo escolar público, onde se adentrar na sala de aula, se cantava o hino nacional. E aquilo me dá uma saudade muito grande, porque é uma cidade, ainda hoje eu tenho bons e grandes amigos daquela época. Isso é muito bom, muito importante. E há uma diferença muito grande das gerações de antes para a geração atual, né? A geração que rodava peão, soltava pipa, jogava chimbra. Hoje a garotada se entrete, mas se entrete muito com o telefone, né? É verdade, grande verdade. Tudo que eu diria que a fase mais iluminada, mais prazerosa, mais alegre da minha vida foi durante a minha infância, ou seja, joguei peão, joguei muita bola na rua, Você era bom de bola? soltei muita pipa. Eu era mais ou menos, né? Eu tinha que ser o dono da bola. Eu tinha que ser o dono da bola, certo? Tomei muito banho de rio, tive meus primeiros namoricos nessa fase. Eu já adolescente, diria que fui desvirginado naquela época, lá atrás. Portanto, foi a fase mais prazerosa, onde você percebe a entrada na fase adulta, é aquela fase de transição, onde eu vim, Flaudiso, ter uma ideia da desigualdade, que ela é tão determinante no mundo, e o homem é tão preponderantemente egoísta, o ser humano, mas naquela fase da minha infância, da minha adolescência, o mundo era místico, era uma realidade prazerosa, gostosa. Ou seja, para mim, e continuei com esse pensamento, e ali eu vivia realmente na prática, todo mundo era exatamente igual, certo? Os carnavais, a gente se adentrava na casa das pessoas amigas, da família, enfim, era um mundo onde não se tinha distinção absolutamente de nada, onde todos éramos absolutamente iguais. Quando nós ficamos adultos, a gente passa a perceber que os outros não nos olham com igualdade. Ou seja, os outros começam a discriminar do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista quem é e o que faz. Isso é muito interessante. Isso, quando o senhor fala sobre igualdade, me vem à mente o que a gente aprende na faculdade, e eu até queria ouvir do senhor na posição de promotor. As vivências que o senhor teve, as vivências que o senhor tem de sociedade, na vida jurídica. A gente ouve na faculdade que não há hierarquia entre advogado, promotor e juiz. Na prática, ouvindo de um promotor, como é que funciona? Há ou não há? É um preconceito social? O que é que o senhor me diz?
Olha, veja bem, a igualdade que está lá prevista na lei, entra já no campo eminentemente da advocacia, que ela é buscada utopicamente pelo ser humano, ela só existe como uma ideia, como uma idealização do ser humano. Mas na prática, certo? Eu diria que nós buscamos, idealizamos e desejamos a igualdade. Mas em cada um de nós somos um ser extremamente complexo. Nós desejamos a igualdade, mas nos desigualamos, porque não conseguimos a igualdade. Então nós temos ela na lei, todos somos iguais perante a lei. Mas será que nós somos mesmo iguais perante a lei? Eu diria que não, porque a lei nos trata de forma desigual. Daí os foros privilegiados, daí aqueles que são socialmente mais destacados, eles são, lamentavelmente, tratados de forma diferente, certo? O ser humano, ele busca, enquanto a utopia de forma espiritual, a utopia de forma legal, essa igualdade enquanto pensamento, enquanto ideia, enquanto busca de uma idealização. Mas no fundo, não é fácil. Eu diria o seguinte, deram um conselho de que ele comece a amar os seus inimigos. E ele começou a amar-se a partir dele próprio. Porque o ser humano, ele conta como o maior inimigo dele ele mesmo. Porque não é fácil vencer-se para olhar para o outro e dizer, você é meu igual e meu semelhante. Eu tenho uma luta diária para isso, comigo mesmo. Ou seja, eu sou o meu maior inimigo. E a partir daí, Claudio, não é fácil essa igualdade. E especificamente a que você perguntou, no mundo da vida acadêmica, no mundo da vida profissional, no mundo do direito, certo? Também não é fácil. Quando um grande advogado chega de um grande renome, ele é tratado de uma forma diferenciada. Quando um homem mal vestido chega em qualquer ambiente, principalmente, ele também é tratado de forma desigual. Então, o nosso maior inimigo é cada um de nós. Então, quando diz, você precisa amar o seu inimigo, comece a amar-se a si próprio. Muito interessante essa fala do senhor, porque e muito inteligente, pelo fato de que para a gente conseguir amar a si próprio não é fácil. Existem mil e uma dificuldades, mil e um desafios para a gente começar a se aceitar, para que o outro passe a aceitar a gente. Isso é muito válido. Como foi e como é a vivência de um promotor de justiça? Eu diria que eu fui nomeado promotor, voltando um pouquinho à pergunta anterior para entrar nessa do promotor, certo? Um filósofo disse que nós não somos o mesmo durante cada instante da existência. Ou seja, ao banhar-se no rio, ao banhar-se novamente, já não é o mesmo rio, já não é o mesmo homem. Então, essa dificuldade que cada um de nós tem em relação a nós próprios, certo? Agora, respondendo a sua pergunta, qual a minha vivência? Como foi a vivência, a rotina, como é de um promotor de justiça? Eu diria que eu fui nomeado promotor em janeiro de 1978 e fui para a comarca de Delmiro Gouveia. Eu era um jovem de 27 anos de idade, mas graças a Deus, ao ensinamento recebido pela minha mãe, eu fiquei sem pai, tinha 13 anos de idade, tive que começar a trabalhar aos 13, certo? E sempre tive esse olhar de que essa busca do respeito ao próximo e dizer o próximo, ele erra tanto quanto eu e ele merece tanto respeito quanto eu mereço. E eu vivi, durante essa fase da minha promotoria, recebendo todos com muito respeito, tanto no cartório e nos meus gabinetes por onde eu passei,
como na minha própria casa, sabendo que o outro, ao ser convidado ou convocado pelo promotor, ele entra num sistema de preocupação muito grande. Então, o ser humano que está ali dentro de mim, e durante toda a minha fase de 42 anos, sempre mereceu muito, muito e total respeito. Mas vejo o seguinte, que no mundo atual, com essa modernidade, que passou a ter o Poder Judiciário e o Ministério Público, certo? Os promotores passaram a ter uma visão que eu não tinha de resolver os problemas mais de ordem coletiva como um todo, e não de ordem mais individualizada, como era da minha época. Os promotores estão mais preparados para resolver os problemas difusos e coletivos, ou seja, grandes audiências. Certo? Eu procurei ser um promotor o mais próximo possível e compreensível de quem me procurava. E assim, com esse meu olhar e a forma de viver, eu fui promovido a procurador de justiça e depois eu exerci o cargo de corregedor-geral do Ministério Público, ou seja, aquele que tem um olhar para saber como cada promotor funciona, aquilo que o promotor deixa de fazer e aquilo que ele é omisso, quais os atos que ele deve ou não ser punido. E durante a minha fase de 1 ano e meio como corregedor, eu procurei também ter esse olhar com os colegas. Eu só puni um colega e ele percebeu que deveria, pelo ato que ele praticou, ser punido. Mas mantém ainda hoje uma cordialidade muito grande pelo respeito que eu passei a ter a eles e eles a mim, baseado naquele princípio. O defeito que o outro tem, eu devo olhá-lo com muito respeito para que eu obtenha dele o respeito que eu gostaria que ele tivesse comigo. Mudou muita coisa na vida jurídica de quando o senhor iniciou para hoje? Totalmente, mas total. Eu tenho 2 máquinas de escrever, em que hoje eu guardo como lembrança, certo? As pesquisas que eu fazia. Hoje não, hoje você faz pesquisa no celular, certo? Não havia os conflitos que passaram a existir, não se dedicava, na época, a defesa do meio ambiente, não se falava muito nisso, certo? Hoje, a mulher que é tão defendida e deve continuar assim, certo? Na época não se falava desses direitos humanos de uma forma tão enfática, certo? A legislação, realmente ela sofreu uma mudança muito grande, certo? Os promotores hoje passaram a ter assessores, que deve ser e deve continuar dessa forma. Enfim, há uma legislação mais dinâmica, mais voltada para o bem-estar de todos, porém uma coisa que no passado existia muito menos. A violência era muito menor, certo? A violência quase que não se percebia. As pessoas andavam à noite pelas ruas e não eram incomodadas. E hoje em dia se tem promotores especializados na defesa dos direitos humanos e voltado unicamente para essa violência de grupos organizados que atenazam a vida de todos. Na minha época, praticamente não havia esses grupos especializados. Então, a dinâmica. Hoje, o promotor, não é que ele tenha mais responsabilidade, ele tem mais desafios do que, na minha época, novos desafios surgiram. A tecnologia, ela chegou. E o que antes tinha que se locomover para ir lá escrever, digitar, o que era pesado, o que era difícil, hoje a gente carrega no bolso, que é o aparelho telefônico, e isso aqui faz tudo. Inclusive, que nem diz Mário Sérgio Cortella, serve até para ligação. Então, a gente estava fazendo um curso, né, com o professor Sérgio Cortella, e ele falava, isso aqui serve para tudo hoje, inclusive para você fazer ligação. E parece até cômico, mas é a realidade. Se você encontra alguém hoje, se o senhor, se eu me deparo com alguém na rua com o telefone no ouvido, essa pessoa ela é dos anos 80, anos 90, porque hoje o pessoal se acostumou à soma da mensagem, né? Tudo é rápido. A tecnologia ela chegou. Com o avanço da tecnologia na área jurídica, no âmbito da advocacia, promotoria, da magistratura, na concepção do Dr. Magela,
O que beneficiou ou o que retardou aí? Olha, eu diria, Fabrício, que a tecnologia veio e veio para ficar. A gente agora tem uma inteligência artificial que ninguém sabe quais os rumos ela já está presente. Essa inteligência artificial vai tomar. Há uma preocupação muito grande por aqueles que a desenvolvem e por os grandes investidores nessa área. Até que ponto nós vamos ou não ser dominados pela inteligência artificial e até que ponto essa inteligência artificial vai provocar, não sob o comando do homem, mas sob o comando delas próprias, das máquinas, um grande conflito mundial. Essa é a grande questão que se faz. Por outro lado, eu diria o seguinte: a tecnologia está aí e essa tecnologia adentrou-se em todos os campos da atividade humana. No campo da área da saúde, no campo da área do direito. Hoje, por exemplo, um advogado para fazer uma petição vai lá para o chat GPT e ele é capaz de entregar a petição pronta, a petição formatada, a petição praticamente só precisa ser assinada. No campo da indústria, certo? Das empresas comerciais, das comunicações como um todo, essa tecnologia ela está bem presente e bem cotidiana na vida de todos nós, certo? E a tecnologia do celular, o celular faz tudo, até telefonar. Câmera, microfone, gravador, enfim, uma série de coisas que antes não se tinha num único aparelho. Mas, feitas essas explicações, eu diria, e aqueles que me ouvem, que não é que eu tenho receio dessa tecnologia, mas o mundo de antanho, ou o mundo de antigamente, o mundo de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, era um mundo em que o homem vivia mais em paz com ele próprio. Era um mundo mais do bate-papo, do conversar, mais prazeroso, menos ansioso, mais saudável às pessoas. Pelo que eu tenho lido, e diariamente eu leio os jornais do sul do país, leio o Estadão, leio a Folha de São Paulo, leio o Globo, graças à tecnologia. Eu os assino de forma digital. E o que a gente observa, e eu tenho constatado isso nas leituras que tenho feito, é que os jovens estão mais adoentados mentalmente, estão mais ansiosos, estão mais irritados, estão menos propensos ao estudo, ao esforço. Então, e inclusive um dado que me preocupa bastante, e aqueles da área que trabalham com isso, é o número de pessoas que se suicidam tem aumentado muito mais. Então, essa nova tecnologia, nós estamos aqui conversando, de repente alguém bate uma foto nossa e manda para um amigo nos Estados Unidos, certo? Antes de eu chegar na minha casa e fazer ver a minha esposa que eu dei aqui um bate-papo num podcast prazeroso com você, um amigo dos Estados Unidos já tomou conhecimento antes que eu chegue na minha casa, ali no Baixão, onde moro há 50 anos. Então, essa tecnologia precisa o homem, agora, sobretudo, Flaudísio, ele saber que ele não perdeu o controle de si mesmo. Ele não perdeu esse controle de si mesmo. Porque é preocupante. As pessoas não estão lendo mais, pegando um livro prazerosamente para ler. Eu terminei de ler, inclusive hoje, um livro que fala sobre a Arapiraca, de 379 páginas, certo? Porque eu leio mais ou menos 2 horas por dia, mas essa paciência da leitura, da pesquisa, do prazer de uma boa conversa, certo? Ele está deixando de existir. Ou seja, o homem está deixando de ser feliz, certo? De ser feliz. As drogas estão dominando cada vez mais e de forma bastante amplificada. Eu não sei para onde esse mundo vai. Eu tenho um neto que eu adoro, ele tem 12 anos, feito agora, Samuel, bastante inteligente, mas eu digo, Samuel, quer
R$ 200 do avô para eu ficar com o seu telefone celular durante uma semana, não vou. Não negocio isso com você. Então, esse mundo tem me preocupado bastante. Ou seja, essa tecnologia é maravilhosa e também é perniciosa. Hoje a nossa sociedade e as nossas crianças, elas dificilmente brincam com as brincadeiras da gente lá do passado. E quando a gente fala algumas brincadeiras, olha que eu não sou tão velho não, viu? Eu sou um jovem, mas às vezes existem brincadeiras que eu falo pro meu filho, pra minha filha de 4 anos de idade, elas, que é isso, pai? Então, infelizmente, ou felizmente, a depender do ponto de vista, as gerações de hoje não vai ter conhecimento com muita coisa boa lá do passado. O senhor falava sobre a questão da violência, que ela era mal percebida. Eu me lembro que eu ficava até altas horas da noite na calçada brincando de pique-esconde. E ninguém se preocupava de roubos, de furtos. Hoje não. Hoje a gente vive numa sociedade que às 7 horas da noite, 19 horas, as portas já têm que estar fechadas. Você veja, o mundo com a tecnologia, as câmeras, os muros altos, e o homem tem medo de ficar na porta de casa. Sim. Eu, quando cheguei em Arapiraca, certo? Eu me lembro quantas vezes foram feitas, esse percurso foi feito. Eu vinha das Cacimbas, ali era a BB antigamente, certo? E vinha até o centro da cidade. A gente vinha batendo papo, eu e outros colegas, caminhando, certo? Eu hoje, quando me locomovo de carro à noite, e vou entrando na minha casa, que vem uma moto, a minha esposa já fica preocupada. A gente não entra quando a moto passa, enquanto a moto está transitando ao nosso lado. Então, esse mundo, ele precisa ser repensado. As pessoas devem se aproximar um pouco mais. Está faltando mais integração humana. Veja que paradoxo muito grande, né? Nós temos câmeras que nos vigiam, nós temos muros altos, nós temos a tecnologia fantástica que nos aproxima àqueles que estão muito distantes, e, ao mesmo tempo, nós não nos comunicamos com quem está ao lado e temos medo de quem vai se aproximando. Certo? Esse mundo não está muito feliz, o mundo atual. O meu mundo era muito mais feliz. Nessa palestra que a gente participou, com o professor Sérgio Cortella, ele falava que há décadas atrás, décadas passadas, se você ia só em uma estrada esquisita, escura, pouco movimentada, e você ouvia passos, você diminuía os seus passos para que essa pessoa lhe acompanhasse e lhe fizesse companhia. Hoje é o contrário. Se você vai em um local que é pouco movimentado e você ouve passos, você acelera os seus passos. Bem colocado, concordo. É verdade. Então vivemos em uma sociedade totalmente diferente, né? Tudo. E a tendência é que mude ainda mais. Para onde nós estamos indo, eu não sei. Sim. Eu não sei. A tecnologia vai aumentar? Vai. Sim. Certo? E você veja outra coisa, ampliando nossa fala aqui, né? O mundo eu sei que sempre teve conturbado, certo? Mas hoje é uma conturbação, os conflitos mundiais, certo? Que está havendo lá entre Israel e a faixa de Gaza, e a Rússia e a Ucrânia. Até que ponto isso pode ou não eclodir numa guerra mundial? Sim. Certo? Então, está o mundo desassossegado, certo? Eu prefiro, quando fala na palavra desassossegado, me lembrar de Fernando Pessoa, né? O homem desassossegado. Mas isso era a poesia. A poesia que aquilo que ele queria botar para fora, assim como nós temos alagoanos poetas de grande expressão, certo? Poetas de grande envergadura, como a Vera Romariz, e o que é da Academia, ele não chegou a ser da Academia Brasileira de Letras, está me faltando o nome dele agora, mas o poeta tinha aquela agonia, mas a agonia interna de botar para fora a grande arte. E hoje o homem vive a agonia da intranquilidade, da insegurança e do seu não bem-estar. O senhor tem muita experiência, muitas vivências, né? Os cabelos brancos, eles revelam isso. Diante de tantas
assistências como promotor, na vida jurídica, na vida como um todo, existiu algum caso que marcou a vida do senhor que o senhor poderia externar? Foram vários casos. Eu me lembro, certa feita, eu estava em casa, aí compareceu um cidadão, cujo nome não me recordo, mas compareceu lá na minha casa, como sempre fiz e ainda hoje faço, né? Abri o portão, ele sentou-se na área, isso era volta de umas 5h30 da tarde para 6 horas e tal, e ele disse: doutor Magela, eu vim aqui lhe agradecer uma grande atenção que o senhor teve, que eu tive um período preso e, e o senhor foi muito gentil. Eu digo: não me lembro qual foi a atenção que eu tive com o senhor. Não, mas o senhor não dificultou como promotor para que eu fosse liberado e tal, e agora que lhe retribuir esse favor. Tudo bem, mas qual é o favor que o senhor quer me prestar? Eu queria a sua permissão para... Eu soube que uma determinada pessoa andou lhe fazendo algumas contrariedades e eu queria, para lhe prestar esse favor, dar cabo à vida dessa pessoa. Eu digo: olha, muito obrigado, mas... muito obrigado, mas jamais pense nisso, jamais realize isso, jamais faça isso, certo? E eu não lhe fiz um favor, eu fiz apenas naquela época aquilo que tanto a minha consciência determinava como seria exatamente o justo naquele instante. Olha, não me faça isso. Depois de algum tempo eu soube que o haviam assassinado a ele, cidadão que esteve na minha casa. Rapaz, que experiência! O senhor é um homem bem-sucedido. O senhor ajudou e ajuda muitas vidas, né? E é impossível alguém se aproximar do senhor e não notar o seu grau de inteligência. O senhor consegue transmitir isso em poucas palavras, que o senhor tem uma paz de espírito, uma presença diferenciada. Mas a gente vive numa sociedade em que muitas pessoas se aproximam da gente simplesmente pelo que a gente pode lhes proporcionar. Como é que o senhor lida com pessoas interesseiras? É interessante. Isso é intrínseco à natureza humana. É intrínseco à natureza humana. Não tem como não ser, certo? Eu olho isso com muita naturalidade, entende? Eu jamais me arrependi, em momento algum, certo? De ter feito alguma coisa que representasse um bem para uma determinada pessoa. Seja ela tenha naquele momento agido por interesse ou não, o que tenha se aproximado de mim. Eu jamais me arrependi de alguém, certo? E aquelas pessoas que de uma forma ou de outra agem dessa forma, eu tenho uma certa compaixão, né? Ele precisa vencer-se a ele próprio. E nada mais difícil do que a gente vencesse a si próprio. Eu diria, será que em determinadas situações, eu às vezes me pergunto, Fabrício, eu não agi também daquela forma que aquela pessoa agiu em relação a mim, vê a mim pelo interesse momentâneo, vê a mim porque eu era promotor da época, vê a mim porque por uma razão que eu pude representar alguma coisa na vida dele, e assim mesmo eu representei, e alguma coisa que eu fiz, eu me arrependi? Absolutamente que não. Certo? Porque eu devo também ter, em determinada situação, agido também assim. É próprio da natureza humana a gente se aproximar de quem possa nos dar alguma coisa, certo? E vencer se a gente mesmo, já disse no início da nossa agradável e agradabilíssima palestra, certo? Que não é fácil. Em contrapartida, existem pessoas que se aproximam e o senhor, de forma bem sutil e bem singela, não rebateu o posicionamento dessas pessoas de se aproximarem, mas existem pessoas que a gente ajuda e lá na frente, às vezes as pessoas que a gente dá a mão, elas não retribuem, não há uma reciprocidade. Como é que o Dr. Magela lida com a ingratidão? Olha, eu lido, eu diria a você o seguinte, sempre tenho dito, e se me vê numa igreja é porque eu estou ali num casamento, estou ali num batizado, ou estou ali numa missa de sétimo dia.
Mas eu procuro, pelas minhas ações, é, ser o homem que eu acho que deva ser, e não necessariamente pelas minhas orações. Eu acho que as nossas condutas, as nossas posturas, falam mais alto do que as orações, certo? Não sei se foi um santo aí que disse que não vale a oração sem a ação, né? A ação vale bem mais, certo? As pessoas que agem dessa forma, eu as perdoo. Não tem de outra forma, certo? Apenas elas me ensinaram a saber como me conduzir diante dessas situações. Às vezes a gente fica um pouquinho chateado, etc., mas eu simplesmente ajo com leveza, certo? É uma coisa meus pais me ensinaram e assim eu procuro fazer. Não tenha absolutamente ódio de ninguém. E assim eu levo minha vida. O senhor falou algo muito interessante sobre o fazer. E meu pai falava, é melhor um bem feito do que um bem dito. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Seu pai, há uma diferença muito grande entre o culto e o sábio. Entre o culto e o sábio, né? O culto é aquele que detém um conhecimento extraordinário. Lê todos os livros e às vezes memoriza uma porção de coisas. E o sábio é aquele que sabe ser justo. É aquele que domina, assim. É aquele que tem o controle sobre si próprio e é aquele que olha para os outros com uma certa ternura, é uma paz e uma bondade perene. Este é sábio. A respeito disso, eu me lembro me contaram isso, e eu conheci bastante aqui o seu Francisco Pereira Lima, que chegou a ser prefeito de Arapiraca. Quando eu cheguei na cidade, ele já havia sido prefeito. E o seu Alonso, de quem eu fui muito amigo, né? Alonso de Abreu Pereira, que era uma figura notável, eu queria um bem muito enorme a seu Alonso, foi um empresário muito bem sucedido, e ele foi um caso extremamente raro dentro do ponto de vista da medicina. Ele, aos 86 anos, é muito raro se verificar isso, ele suicidou-se aos 86 anos. E o senhor Alonso me contava uma história, Fabrício, muito interessante, a respeito do seu Francisco Pereira Lima, na época era prefeito de Arapiraca, e o senhor Alonso era vereador. O senhor Alonso, posteriormente, chegou a ser deputado estadual por Arapiraca. E os vereadores da época começaram a ficar incomodados porque, ao invés do prefeito Francisco Pereira Lima estar passando a máquina nessas, nos povoados próximos de Arapiraca, que integravam o município de Arapiraca, ele estava passando a máquina na, na de Igaci para cá. Igaci já é outro município, né? Na estrada de Igaci. Aí os vereadores se sentiram incomodados, foram ao seu Alonso. O seu Alonso disse: Alonso, você precisa falar com o prefeito, ele, ao invés de cuidar dos povoados de Arapiraca, está cuidando da estrada de Igaci. E o que é um homem sábio? O prefeito de então, Francisco Pereira Lima, disse: ô Alonso, a estrada Igaci-Arapiraca, se ela estiver totalmente boa, com o serviço de máquina ali, os munícipes de Igaci viram fazer a feira em Arapiraca ou vai para Palmeira dos Índios? Aí o Alonso: não precisa me dizer mais nada, já entendi o recado. Você tem razão. Ou seja, Arapiraca vai ganhar economicamente. Isso é a diferença do homem sábio para o homem culto, né? O homem sábio é aquele homem justo, é aquele homem prudente, é aquele homem que sabe distinguir as coisas e sabe tanger a vida. Eu diria que eu leio bastante, mas uma coisa que eu preferiria ser e não sou seria a sabedoria. Quando o senhor ressalta sobre essa ideia, essa lógica da sabedoria, grandes homens que são marcos na história da humanidade não necessariamente estiveram na escola tradicional, mas tiveram grandes mentores para se tornar os homens que assim foram. Antigamente, né, a gente até observa que havia uma cultura
dos jovens eles serem discípulos de alguém para ali aprender, ter a sabedoria conquistada com o passar do tempo e logo a posteriori essa pessoa se tornar um marco. Aí a gente vem na ideia de Sócrates, Aristóteles, Platão. Então, são homens da filosofia, né? A gente tem o próprio Cristo, né, que se tornou um marco, né? O homem que conseguiu dividir o calendário em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, aí a gente vem ouvir a história de Saulo de Tarso, né, que aprendeu junto aos pés de Gamaliel. Então, assim, a gente vai para a história, ouve falar de homens que não se moldaram à escola tradicional, mas que aprenderam na vida com homens sábios. E eu me recordo, e a gente bateu um papo aqui recentemente com o doutor Cláudio Canuto, e falávamos sobre os conselhos dos antigos, que hoje é claro que é colocado até palavras americanas. Por exemplo, meu pai dizia: quem se junta com porcos, farelo come. Tenha boas amizades. Aí vem uma nova geração e fala sobre network, né? Mas lá atrás as pessoas já falavam, só que, claro, não era culto, né? Eram palavras não tão aceitas, mas a sabedoria já estava ali impregnada. Verdade. Você referiu a Sócrates, né? Sócrates foi professor de, de Platão e Platão foi professor de Aristóteles, primeiro Sócrates. Platão, interessante que o nome de Platão não é Platão, se não me engano era Aristófanes. E ele tinha um apelido de Platão, Platão quer dizer grande, gigante, e ele tinha um corpãozinho enorme. E Sócrates, ele pregava, sobretudo, a ideia da verdade, da paz, né? Uma filosofia extraordinária. Contemplava muito a natureza e vivia quieto, em paz, uma quietude permanente e perene. E como houve uma denúncia de que ele estava desvirtuando a juventude da época, ele foi condenado a beber a cicuta, ou seja, um veneno. E para que ele desfizesse o que ele havia afirmado, no sentido de que a sua morte não ocorreria, e ele preferiu beber a cicuta do que não viver em paz com a sua própria consciência. Ou seja, a sabedoria que todos desejamos e ansiamos, ela é muito fácil e, ao mesmo tempo, precisa, esses anos que eu tenho vivido, têm me ensinado bastante, certo? É preciso que nós nos voltemos para nós próprios. Ninguém é absolutamente o dono da verdade. Nós temos que ser abertos ao diálogo. Eu posso não concordar absolutamente com o que o outro diga, mas eu tenho que ouvir o que o outro tem a dizer, certo? Eu posso não aceitar os argumentos, mas eu tenho que defender o direito dele dizer. É interessante que nós sempre elogiamos a humildade, mas encontramos dificuldade em praticá-la, certo? Em praticá-la. Desejamos a humildade, mas gostamos de ser vaidosos. É isso que dificulta exatamente, Claudino, que o homem viva em estágio ou em estado de sabedoria. Em estado ou em estágio de sabedoria. É muito bom a sabedoria, porque ela traz uma paz que todos desejamos e, ao mesmo tempo, nós temos imensa dificuldade imensa dificuldade de saber onde encontrá-la, mas ela está dentro de cada um de nós. A gente só vê defeito no outro. O defeito da ingratidão. Será que a gente não foi ingrato em determinado momento com alguém? Será que a gente não precisa corrigir aquilo? A gente vê no outro sempre uma vaidade exacerbada. Será que em determinado momento a gente não praticou a vaidade e a gente precisa combater aquilo que a gente condena no outro? Será que nós somos tanto sábios
e sempre vê no outro a ignorância que nós não enxergamos. A gente vê sempre traição no outro. Será que a gente não praticou em algum momento de vida gestos menos louváveis? E essa pergunta nós nunca nos fazemos. A gente sempre precisa apontar o dedo para o outro. Será que a gente sabe sofrer? Será que a gente sabe sofrer? E será que o sofrimento não é necessário para o aperfeiçoamento humano? Será que o sofrimento a gente não pode sofrê-lo com uma certa serenidade, não? Será? Será? Eu diria que o sofrer é inerente à natureza humana, só que vem a revolta em relação ao sofrimento. Então, o processo de sabedoria do homem é perene e permanente. Eu vou fazer 75 anos em agosto. E digo para você com muita desenvoltura e com muita naturalidade. Eu estou ainda no processo permanente de aprendizado. E para isso eu leio, e para isso eu observo o outro, aprendendo no outro, e procurando que o outro me dê a mão e eu dê a mão ao outro. Certo? Converso com meus filhos em casa, como se fôssemos iguais. Ouvindo, pedindo desculpa quando necessário, e caminhando junto. O senhor tem 75 anos, cabelos brancos, muitas histórias, vivências, experiências. Para o doutor Magela, o que é a vida? A vida é um aprendizado permanente, certo? Não se exaure. Não se exaure. Eu aprendo todos os dias. E diria que uma vez eu estava num ambiente em que as pessoas falavam muito em psicanalista, em psicólogo, em momento de agonia, momento de sofrimento, etc. E tal. E aí eu virei, e eles se surpreenderam muito que eu, numa fala assim, bastante aberta, eu digo, olha, eu quase toda semana eu faço uma psicanálise. E quem é seu psicanalista? Quem é seu? Eu digo, meu motorista. Como assim? Eu digo, porque é um grande amigo meu. E ali, como eu confio bastante, eu converso minhas dores, minhas angústias e aprendo à vontade com ele. A única vantagem é que não gasta absolutamente nada e nós confiamos um no outro. E ao fim da viagem, certo? Nós nos sentimos bem pela leveza e pela franqueza e pela abertura daquela conversa. É o meu psicanalista, é a pessoa que dirige para mim. O senhor é da vida jurídica. O senhor advogou? Advoguei bastante, advoguei bastante tempo, fiz júris, né? Júris memoráveis aqui em Arapiraca, júris do clube está completamente lotado, eu fui sócio ainda hoje acho que foi o melhor advogado em que eu conheci na minha vida, que foi o Dr. João Batista Pereira da Silva. Eu cheguei em 74, ele foi prefeito de Arapiraca até 1973, em 75 nós fomos sócios de escritório, fiz vários júris, né? A casa que eu moro, comprada em 1976, antes de ser promotor, e foi com dinheiro, inclusive, de advocacia, né? Declarada lá no imposto de renda, essa casa que eu tenho há 50 anos. E gostei muito, né? Eu agora estou fazendo uma advocacia, eu não diria escolhida, mas uma advocacia mais suavizada, uma advocacia mais refletida, ou seja, não deixei de advogar, mas advogo mais, eu não diria de forma escolhida, mas é uma advocacia que me deixe plenamente satisfeito com aquilo que eu faço, certo? Apesar dos tempos serem outros. E gostei muito de fazer advocacia, e gostei muito do ambiente judiciário, que ainda hoje eu mantenho alguns contatos, tenho bons amigos no Ministério Público e também na magistratura, certo? Porque eu acho que o homem sem um regramento, sem a norma, certo? Porque o homem é esse indócil, esse ser angustiado, né? Esse ser transgressor da norma. Então, agora, imagine se o ser humano não tivesse a norma para lhe regrar. Apesar de todas as normas que se lhe impõem, né? Matar alguém é crime, ele mata. O ser humano mata, né?
Não roubar é crime, ele rouba, né? Não desejar a mulher do próximo, isso já é uma questão religiosa. Ele deseja. Então, eu me lembro bem, o camarada disse, olha, o ser humano gosta de tudo que é proibido. Isso é a título de curiosidade, né? E dois amigos vão passando assim pelo rio e tal, não sei o quê. Eu disse, rapaz, vamos tomar um banho? Se vou nada, rapaz. Você sabia que é proibido tomar banho? Ele disse, então vamos tomar. Então, o ser humano é esse transgressor por natureza. E quem dá um certo equilíbrio a essa existência humana, senão nós viveríamos num estado de barbárie. E apesar de toda norma, você tem alguns ambientes que parecem uma barbárie, né? Você vê aquela Cracolândia de São Paulo. É inadmissível a existência daquilo. O ser humano vivendo no estado daquilo. É transgressão permanente, né? Então, se não fosse esse regramento jurídico que rege todas as relações, né, que a gente pode fazer a regra no ambiente comercial, a regra no ambiente de convivência humana em todos os sentidos, como seria isso? E é o direito que regula isso. Bem ou mal, com as vaidades inerentes à natureza humana, em que alguns exercem o cargo de promotor juiz devidamente vaidoso, certo? E se não fosse isso, seria barbárie completa. Então, ainda bem que existe o direito, e o direito, com todas as suas imperfeições, certo? Com todas as suas imperfeições, ele é que busca dar e não consegue, na sua plenitude, esse equilíbrio da existência humana. O senhor ingressou na carreira jurídica, passando aí pela advocacia, promotoria, hoje como advogado, após a promotoria. A promotoria é como advogado, mas eu prefiro fazer algumas parcerias com alguns advogados. Quando aparece, né? E brevemente vou atuar no plenário do júri, né, que é eu gosto muito da fala, eu gosto muito da emoção, eu gosto muito do argumento, enfim, eu brevemente voltarei ao plenário do júri, até como uma busca de uma realização no ocaso da existência, para me dar o tônico necessário, a energia indispensável para que eu sinta, como senti lá na juventude, o mesmo vibrar, a mesma luta e o mesmo, eu não diria os mesmos argumentos, mas a mesma alegria de buscar o direito e de dizer assim, este homem agiu dessa forma e teve suas razões para fazer dessa forma. Então, a advocacia criminal, e hoje eu sei que ela está bastante diferente, mas é o que profissionalmente ainda me motiva muito. E afora isso, eu me dedico ultimamente muito à literatura. Leio os clássicos, faço uma crônica semanal, a cada 15 dias para o Extra, e onde escrevo e leio bastante, certo? Ultimamente tenho me ocupado muito da leitura de Dostoiévski, um autor russo, né? De filosofia também me dedico bastante à leitura como o Leandro Carnal, como o Cortella, né? Como Montaigne, um filósofo francês do século XVI. Gosto muito de Fernando Schuller, um cientista político. Literatura, vou lá no maior escritor brasileiro, oh meu Deus, o autor do Brás Cubas, Machado de Assis, né? Machado de Assis. Li um livro espetacular, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Então eu tenho me dedicado muito à literatura. Aquilo me faz um bem. Quando eu estou lendo, parece que eu esqueço da existência. Aquilo me faz um bem terrível. E minha esposa diz, mas você não faz outra coisa, não precisa ler. Mas porque me faz muito bem e eu me sinto aqui envolvido no livro. Enfim, é um prazer enorme que a leitura me proporciona. Mas mais importante da leitura é a sabedoria. E a sabedoria está dentro de cada um de nós. E buscar-se não é fácil. É um aprendizado permanente. Esteve aqui conosco o doutor Raimundo Palmeira. Grande abraço, doutor Raimundo Palmeira, um grande jurista, um grande advogado criminalista aí do estado de Alagoas.
E ele falou algo que o senhor bem ressaltou aí. Ele disse: eu não agiria como 99% dos meus clientes agiram, mas compreendo porque agiram. Então, a atitude do advogado, a atitude do defensor, não necessariamente é defender o ou a, mas o direito. O direito. E compreender aquela conduta na Sim. complexidade da existência. Raimundo Palmeira é uma figura notável, conheço Raimundo de mais de 30 anos. Ele vive a advocacia na sua intensidade. Sim. E compreender a conduta no âmbito criminal, principalmente daquele que comete o delito, certo? Na essência da existência. Eu posso não fazer aquilo que aquele outro fez, mas entender as razões pelas quais ele fez e amoldá-lo ao direito, minimizando toda a dor pela qual ele passa. Um dos crimes mais complexos que hoje a realidade, do ponto de vista jurídico penal, mudou bastante, e não poderia ser diferente ante a nova realidade social, foi os crimes passionais. Certo? Os crimes passionais. Certo? Eu tenho um livro lá em casa, Paixão e Crime, que conta a história de um famoso crime ocorrido na Suíça. Ou seja, essa é a realidade em que os crimes passionais, os advogados, de forma ardentemente buscavam, sob uma tese hoje não aceita, ante uma realidade social, de que ele impeliu, movido por relevante valor social e moral, ou seja, agiu em defesa de sua honra, hoje não mais se aplica os crimes passionais, aquele cara que mata a mulher, dizendo que faz aquilo em favor de uma honra subjetiva. Isso hoje não é mais aceito. Mas os advogados de antigamente, e o faziam amparado por uma realidade socioeconômica da época, certo? O faziam dando o melhor de si. Ao patrocinar uma causa, principalmente na área penal, certo? O advogado busca dar o melhor de si. Eu não faria esse cometimento desse erro, mas ao aceitar a sua causa, ele tem que empregar dentro dele o melhor que houver de sua inteligência e de sua capacidade de defesa. O senhor bem ressalta, um muito inteligente, advocacia, promotoria e muito bem articulado no meio social que o senhor vive. Como o senhor se tornou diretor do Hospital Regional de Arapiraca? Como foi que aconteceu isso? E quais foram os desafios, né? Exato. Na minha vida, as coisas aconteceram tudo por muito acaso, né? Eu vim para Arapiraca, eu vou chegar na pergunta que você fez, eu vim para Arapiraca no dia 13 de março de 1974. No dia 12 de março, eu não sabia que viria, né? Eu me lembro que o professor Marcelo Lavenério Machado adentrou-se lá na sala, onde nós cursávamos o quinto e último ano de Direito, o ano da formatura, e um colega que estava assim ao meu lado, Alain da Silva Dardeno da Silva Santos, ele falou assim: vamos fazer esse estágio em Arapiraca? E o professor disse: amanhã. Ele virou-se para mim e disse: vamos. E esses 60 dias que viraram, já vão 50 anos. Né? No ano que eu casei, curiosidade também, né? Eu não imaginava casar no ano de 1974. Naquela época, hoje não se fala mais, né? Se casava fugido. E eu fugi, assim, meio imprevistamente, né? E como tinha fugido e passado a noite fora com a mulher, tinha que casar. Então não estava nos meus planos casar em 1974, principalmente casar fugido. Casei fugido e casei de repente, certo? Não estava no meu programa. Para vir para Arapiraca, não estava no meu programa. No ano de 1975, respondo já a sua pergunta pontualmente falando. Coisa boa. No ano de 1975, né, eu já divulgando de Arapiraca, que eu não conhecia sequer Arapiraca. Em 74, em fevereiro eu não conhecia Arapiraca. Em março eu vim para Arapiraca. Em 75 eu já era advogado de Arapiraca. Né? E em 75 eu fiz o concurso para o Ministério Público.
Nunca pensei em ser promotor lá atrás. Eu nunca pensei em ser promotor lá atrás, né? Talvez até o que tem me levado inconscientemente a ser promotor foi porque lá em Portugal, eu criança, e 3 coisas ficaram na minha mente. Era a figura do juiz, doutor Benedito Barreto Ciola, me lembro bem, né? A figura austera, assim. Ele representava para mim o símbolo da justiça, aquele homem que jamais podia errar. Depois, a vida adulta me ensinou que os juízes também erram, eles são humanos, né? A figura do promotor era uma figura meio maluca, doutor João Lopes Ferreira Filho, ainda me lembro o nome dele, foi promotor de Portugal durante muitos anos, e ele andava rascunhando assim o dedo na parede, assim, a figura meio folclórica e tal. Talvez eu tenha sido promotor por aquela loucura daquele homem, não sei bem. E uma outra figura, que me inspirou bastante, ou me faz lembrar bastante, era a figura do padre, né? E o padre, para mim, era aquela figura que simbolizava Deus. Você pensava em ser padre? Não, nunca pensei. Eu acho que os meus pecados não me permitiram. E eu já os tive desde criança, né? Eles não me permitiram. Eles não me permitiram e nem me permitem ainda hoje, né? Mesmo ser diácono sequer. Então, a figura do padre era aquela figura que simbolizava o justo, Deus. Depois compreendi que se não era a figura a figura do médico também era uma figura que me impressionava bastante. O médico era aquele que tinha o poder da vida e da morte. E a figura do padre era que mandava o sujeito direto para o céu e para o inferno. Isso foi a imagem que eu criei quando criança. Depois de adulto, eu passei a compreender o seguinte, né? Que o juiz não é tão infalível quanto pensa ser. Que o médico não tem o poder da vida e da morte. O cara chega lá no hospital, às vezes o médico é ele que está infartando. E já há vários casos de médico infartado no hospital. Então, aquilo que eu simbolizei feito criança, o médico tem o direito de vida e de morte. Não tem. Então, isso foi uma imagem que eu criei como criança, né? A figura do padre que mandava para o céu e o inferno. Muitas vezes é ele quem está indo para o inferno, né? É ele que está indo para o inferno. Então, isso também não existe. Certo? Não existe. Então, na minha vida, sempre as coisas aconteceram, voltando, por acaso. Então, aos 27 anos, fiz o concurso, não esperava passar e passei, certo? Não planejei, quando criança, em ser promotor. Fiz essa referência da minha infância para dizer como surgiu na minha cabeça, talvez inconscientemente, o fato de ter sido promotor. Passei o concurso. Quando já não alimentava mais esperança de ser nomeado promotor, porque eu estava muito bem como advogado, era sócio do melhor escritório de advocacia de Arapiraca, do Dr. João Batista Pereira. Eu me lembro que eu saí de um ganho mensal de 36 mil mensais, cruzeiros, era cruzeiro a moeda, né? Para ganhar por mês 12.800 cruzeiros. Minha primeira nomeação foi para a comarca de Delmiro. Bem, um belo dia, lá no Rotary Club, o hospital estava fechado e surgiu a ideia de que criasse uma instituição que cuidasse daquele hospital e que fosse o governador para reabri-lo. Como eu tinha uma formação jurídica, né? Aí pensaram no meu nome, de repente eu passei a comandar. Então, aconteceu por acaso. E os anos que passei ali, eu diria, foram anos permanentes de aprendizagem. Fiz excelentes amizades, devo ter feito muitas coisas boas ali, certo? Quem sou eu para avaliar o que eu fiz, eu deixei de fazer, certo? Mas foram anos de perfeito, foram os anos de profunda aprendizado, como eu disse a você há pouco. Ainda hoje continuo aprendendo, certo? Eu não me satisfaço no processo de aprendizado. Eu, de ontem para hoje, estava pensando cá com meus botões, né? Eu gosto de pensar comigo mesmo, né? Que eu vou começar a aprender inglês, que eu não tive tempo durante a minha vida, porque a minha vida foi trabalho, né? Aos 13 anos, eu estava na padaria do meu avô, pesando bolacha, e embrulhando, não tinha esse saco, né? Embrulhando e contando pão, né? Aos 18 anos eu estava na padaria, eu estava na mercearia do meu tio, né? Aos 19 anos eu fui bancário do Banco Nacional de Minas Gerais, certo?
Aos 20 e pouco, aos 27, promotor, mas antes disso eu fui promotor. Eu fui professor aqui em Arapiraca, do Colégio Bom Conselho, da universidade que hoje é a UNEAL, né? Depois eu fui professor do SESMAC, o curso de Direito Penal, a parte geral, a parte mais teórica do direito, né? Aliás, a parte especial, a parte geral não, a parte especial que trata do crime, das penas, etc. Certo? E a minha vida sempre aconteceu. Eu não pensei em casar e ter 4 filhos. 4 filhos. Eu não pensei em ter 5 netos, 5 netos. Eu os adoro tanto. Então, hoje eu não me imaginaria sem a minha esposa e sem os meus filhos e sem meus netos. Certo? Eu sou um homem realizado, eu não diria angustiado, mas em busca sempre de alguma coisa para acontecer. O que vai acontecer eu não sei. Eu não sei. Mas sempre em busca de um processo imanente de aprendizado. Eu não imaginei. Você viu que eu estou dizendo com muita espontaneidade. Eu não imaginei, depois de 70 anos, escrever um livro, lancei um livro, né? Um livro de crônicas e conto. Estou agora para lançar um outro livro. Eu não imaginei jamais de ser membro da Academia Arapiraquense de Letras. Sou da Academia Arapiraquense, da Academia Porto Calvete de Letras. A única coisa que eu projetei em ser e não fui, só foi uma coisa. Não, eu vou... Estava num auge muito grande aqui em Arapiraca, um promotor de uma certa, eu não diria, eu não gosto dessa palavra de destaque, mas bastante conhecido por uma atuação muito, muito entusiasmada, muito eloquente em tribunal de júri, etc. Tal. E, de repente, pensei em ser candidato a deputado estadual. Naquela época, o prefeito Severino Barbosa Leão, de quem eu gosto muito, sou amigo de muitos anos, né? E fui conversar com o Severino. Rapaz, tu quer um conselho? O que é, Severino? Olha, não sai disso. Depois ele entrou para... Ele era candidato a deputado federal e saiu naquela época como candidato a vice-governador na chapa do Renan Calheiros, pai. Sim. Terminou perdendo as eleições quando todos imaginávamos que ele fosse ganhar. E ele disse para mim, olha, Magela, não entra nisso não, rapaz, olha, eu não saio disso porque eu não consigo mais. Aí ele terminou saindo futuramente. Tal. E eu vou ser vice-governador e você até, depois das eleições, tem um elenco de cargo que você possa exercer. Então, a única coisa que eu pensei em ser na minha vida, político não fui. Certo? Não pensei em ser em corregedor-geral do Ministério Público, fui. Então, não sei o que pode acontecer. Então, o período que eu passei, lhe contei como cheguei lá no hospital, meio por acaso, certo? E os anos que eu passei foram anos extremamente gratificantes, bons, certo? Aprendi muito, fiz muitas amizades lá dentro, certo? Eu sempre digo o seguinte, eu tenho um grande amigo, só vou falar nele aqui, né? É uma pessoa que eu quero um bem enorme, por sinal é meu motorista. Aliás, ele não é mais o meu motorista, porque ele dirige hoje para mim eventualmente, mas é uma pessoa que eu quero um bem extraordinário, e é o meu psicanalista, ou seja, a pessoa que a gente, quando viaja, as angústias eu respondo para ele, não preciso pagar a um psicanalista. Eu acho que para mim é até bom, porque eu faço a minha cartaz, né, sem precisar ir Dizem que eu nunca fiz psicanálise, não condeno quem a faz, eu acho que é interessante, porque diz que quem sofre uma dor muito intensa tem que botar para fora, né? E as minhas pequenas ou grandes preocupações, eu acho que todos nós temos pequenas e grandes preocupações, eu as faço correr quando eu viajo, certo? Quando eu viajo. Então a gente vai ali conversando, papapá, e nos damos muito bem. E é um grande amigo que eu tenho. Tenho outros amigos também, é claro, né? Eu acho que a sociabilidade faz parte da convivência, né? Mas eu sou esse cara que você... Pessoal, tudo que é bom dura pouco. Já estamos se aproximando para o final, né? Eu quero pedir a você, se inscreva no canal, compartilhe, comente, para que mais pessoas possam assistir esse episódio. É um episódio magnífico e tem que ter a parte 2. É muito assunto, apenas que teve pouco tempo. Mas marcaremos sim o segundo episódio, onde a gente vai ouvir muito mais histórias
do Dr. Magela, e eu tenho certeza que vai continuar inspirando muito mais a sua vida. Se você chegou até aqui, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam impactadas com essa história que você está ouvindo. Se inscreva no canal, ajude a gente também lá no Instagram, em todas as plataformas digitais, procure aí DDI Podcast. Já se aproximando para o final, e o senhor falava sobre algo muito interessante, sobre a criação da imagem a respeito de alguém. E eu me lembro que meu pai, ele era fumante, e era aquele cigarro de corda da roça, o homem da roça e tal. E ele passou alguns dias com algumas dores. E a minha mãe, isso aí é por causa do cigarro. Isso aí é por conta do cigarro. Você não larga esse cigarro? Ele, não, mas eu só fumo quando tô na roça. Mas é com cigarro mesmo. Aí ele procurou um médico. Quando chegou lá na médico, o médico, né, atendeu, aquela forma bem delicada. E de pronto ele perguntou, você é fumante? Aí disse, sou. Aí disse, pode largar o cigarro. Aí ele, rapaz, pela minha esposa eu não ia largar não. Agora, por esse médico, infelizmente, é um profissional da área. Aí o médico disse, eu vou aqui. Ficou eu, a minha mãe e ele na sala. Só que ele demorou um pouco. Meu pai disse, eu vou atrás de médico. Eu não tô achando médico. E quando saiu no corredor, daqui a pouco meu pai volta e vamos embora, vamos embora. Não, o médico, vamos embora, vamos embora. Quando a gente chegou em casa, meu pai disse, a minha mãe disse, e aí, vai parar de fumar? Eu disse, vou nada. Quando eu saí do corredor, o médico tava fumando. Então, na cabeça dele, ele estava orientando a não fumar porque ele acreditava que o médico jamais fumaria. Então, ele se frustrou. E a nossa vida, ela é disso, né? Ela é feita de frustrações, decepções, momentos bons e momentos ruins. A gente sempre costuma fazer um bate-volta no final do bate-papo e eu queria ouvir do senhor um time. Eu sou o grande torcedor do Asa. Asa de Arapiraca. Pessoal, você que ainda não veio ao estádio Coraci da Mata Fonseca, você tem que vir aqui em Arapiraca. Centenário de Arapiraca está se aproximando. Eu tenho certeza que quando você vê o Asa jogando, vai ser paixão à primeira vista. Um lugar. O lugar Porto Calvo e Arapiraca, né? Me daria 2 lugares, Porto Calvo e Arapiraca. Bacana. Eu não sei qual dos dois eu amo mais, né? Um me aprendeu a beleza da existência da minha infância e o outro me ensinou a ser adulto, com todas as angústias e todas as vivências aqui em Arapiraca. Um livro. O livro Os Miseráveis. Para mim foi o melhor livro que eu já li. O segundo melhor livro que eu já li foi Crime e Castigo, de Dostoiévski. Crime e Castigo, de Dostoiévski. Muito bom. Uma música que marcou, não sai da playlist do senhor. A música é A Banda, de Chico Buarque de Holanda. O senhor é escritor. Como foi escrever um livro? Olha, é interessante. É um processo eu não diria que é penoso, mas é extremamente disciplinador, não é? Quem se propõe a escrever um livro. No livro, eu acho que eu me realizei enormemente como ser humano, certo? Que eu botei, quem lê o livro que eu escrevi com um certo olhar mais penetrante vai compreender, sobretudo, o homem que eu sou. Bom, para adquirir ele, como é que faz? Olha, eu só tenho 2 exemplares, mas vou trazer um para você. Coisa boa! Dr. Cláudio Canuto nos presenteou com os 7 passos para a advocacia de sucesso. Dr. Cleito Ferreira nos presenteou com o seu livro que está sendo best-seller aí no Brasil. E agora a gente vai receber o livro do Dr. Geraldo Magela. Agora, esse meu livro ele tem 10 contos, né? E várias crônicas, né? E um dos contos é Conto Proibido. Então, o título dele é esse. Então, aconselho a você não ler, porque é conto proibido. Então esse conto eu aconselho você não ler. Ele está lá, o título está dizendo, conto proibido.
Aí vem aquela história que eu disse no início. Tudo que é proibido é desejado. Né? Eu já botei a propósito, para ver se as pessoas não leem. Mas talvez seja o primeiro a ser lido. Coisa Amanhã boa. eu deixo aqui. Mesmo que você não esteja, eu passo aqui e deixo. Perfeito, quem esteja perfeito, aqui. perfeito. Muito obrigado. Doutor Geraldo Magela, considerações finais, fica à vontade. Olha, Pode falar mais 1 hora aí, fica à vontade. Olha, eu diria Como o é bom seguinte, ouvir o senhor, viu? Eu Como diria é o bom. seguinte, foi uma entrevista que eu, a propósito, não perguntei o tema, e nem você me disse o que iria tratar. Porque é um bate-papo. É um bate-papo, ele fluiu, né? Parecia que nós estávamos, eu não diria numa mesa de bar, mas numa conversa bem prazerosa, num ambiente que aqui é um ambiente conchegante, mas o que me deixou. Eu nunca dei, eu vou lhe falar, uma entrevista, e foram várias entrevistas, com tanta espontaneidade. Coisa E boa. falando de assuntos que nunca havia falado na minha Coisa vida. boa, coisa Isso me boa. deixou muito realizado. Fiz aqui uma sessão de psicanálise também. Rapaz, o senhor na área da advocacia, na área da promotoria, eu sei que o senhor já chegou a lidar com algum psicopata? A ver ou presenciar algum caso de psicopatia? Olha, eu convivi com a pessoa, inclusive de forma bastante próxima, né? Não vou mencionar o nome porque ele é muito conhecido e foi muito conhecido em Arapiraca, mas como psicopata, porque o psicopata, a característica principal do psicopata é ele não tem compaixão por absolutamente nada. E os valores morais são quase que praticamente zerados. Ele não tem nenhum sentimento da dor do outro, certo? Ele é indiferente ao conteúdo moral. E tem uma facilidade enorme das pessoas não o identificarem e ele se passar como uma pessoa dócil, quando na verdade não é. Psicopata, e que, por sinal, não tem tratamento, é um defeito congênito da natureza humana. Precisa muita perspicácia para observar que o sujeito é psiquiatra, porque por trás da bondade, entre aspas, revela-se um ser humano extremamente gosta e sente bem com o sofrimento alheio, onde ele deixa transparecer exatamente o contrário. Bacana. Que bate-papo marcante, bate-papo excelente. A vinda do senhor para cá, como bem o nome do podcast é diferente, divertido e inteligente. Conversar com pessoas inteligentes é muito bom. Eu aqui agradeço. Isso força a mim, como pessoa, a mudar um degrau a mais, subir um degrau a mais. Isso é muito bom. Ouvir histórias do senhor, ouvir suas vivências, para mim é um motivo de honra. E o nome faz bem jus ao slogan, né? O podcast das autoridades. Então, se é autoridade, tá no DDI Podcast. Doutor Magela, muito obrigado. Muito obrigado também. Eu sei que o senhor tem imensas ocupações, é um homem muito atarefado, e o senhor poupar um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente, para mim, é indescritível. Eu só tenho a agradecer. Uma grande alegria. Viu? Que o Papai do Céu continue te abençoando. A todos nós. Muito obrigado por tudo. E tem papo para um segundo episódio, viu? Vamos marcar aí. O senhor transmite uma presença de espírito muito boa. Isso é muito bom. A forma. O senhor aparenta ser um bom conciliador. Eu acho que o senhor é aquele tipo de pessoa que estão duas pessoas com problemas. E eu falei isso para Priscila Nascimento, quando ela veio aqui. Que eu estudava no SESMAC, grande abraço para a professora Priscila, e a gente saía carregado com as demandas, e quando chegava lá, ela com aquela suavidade dela, ela dizia, senta aqui. E de forma suave, delicada. E o senhor aparenta ser aquela pessoa que as pessoas vêm sobrecarregadas e o senhor tem uma solução para cada problema. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Muito obrigado pela vida do senhor aqui. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Estúdio Kcast, muito obrigado, Jean. Valeu. Luiz, valeu. Valeu, pessoal. Valeu!